Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. Nós estamos aqui para mais um Servir Planetário, então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando, como estão se sentindo também. Temos a Valéria em Vespasiano, a Ivone em São Paulo, temos a Mari lá em Pato Branco, a Adriana em Belo Horizonte, a Sandra em Itapoá, a Denise em Juiz de Fora, a Sun lá em Goiás, temos a Neide em Mococa lá em São Paulo, deixa eu ver quem mais que está aqui, a Ana lá em Portugal, a Dirlene em Ouro Preto, a Vera em Jarinu, a Adriana em Copenhague, a Malha em Los Angeles, a Silvia em São Bernardo do Campo, a Mara aqui em Santa Maria, a Luciane em Criciúma, a Érica em São José dos Campos. Sejam todos muito bem-vindos, que a gente tenha uma noite bastante agradável por aqui. Hoje a gente queria trazer como assunto, no contexto, até ia perguntar quem viu, né, a postagem que nós compartilhamos, né, que na verdade, foi uma pergunta com uma canalização lá no Instagram. Não sei quem visualizou lá, quem né, viu essa postagem, para a gente tentar desdobrar um pouquinho. Já tinha visto uma pergunta aqui no chat também sobre isso, né? Essa impressão que às vezes dá de que o mundo possa estar piorando ou que as pessoas possam estar piorando, né? E foi uma pergunta direcionada mesmo para a gente buscar uma conexão, né? E trazer algumas respostas, alguma elucidação a respeito disso. E lá naquela canalização apareciam, ela trazia que existem vários pontos que determinam, né, esta percepção, mas dois deles foram os comentados, os que trouxeram o foco para a gente tentar entender, que seriam os que mais, né, são comuns, porque ele colocava lá que cada ser é único, né, cada ser tem as suas características, as suas, né, coisas, porém, esses dois pontos seriam os que mais se assemelhavam na coletividade, né? E quais seriam eles? O primeiro ponto seria que o próprio movimento energético, como o planeta ele está fazendo, e não é só o planeta, é todo o quadrante aqui, mas o primeiro ponto seria esse, que a própria energia, a própria forma como o planeta ele vai se abrindo, né, como ele vai se energizando nessa uma oitava, ele vai fazendo um movimento que a gente poderia, lá, ele falou em movimento de ebulição, aonde, né, vem à tona, vem ebulindo as nossas sombras, as nossas coisas que nós precisamos colocar uma atenção de transmutação, para que a gente possa fazer uma transformação, sejam memórias, né, enfim, porque a gente muitas vezes entende como sombra, né, aquilo que não está adequado a um movimento de luz, né, ou a um movimento mais expansivo que nós poderíamos ter. Então, esse seria um ponto. Então, de uma forma individual, está vindo tudo isso à tona. O que que acontece? Vai de como cada um reage, como que cada um entende, ou seja, até como cada um tem consciência para entender as suas sombras, mas elas estão aflorando. Isso pode dar uma certa percepção de que as pessoas elas estão piores, né? Às vezes até em nós mesmos, nós podemos ter uma impressão sobre nós mesmos que o negócio está piorando, que a gente está pior, só que isso faz parte de um processo evolutivo. Lá na canalização tinha também que não existe desperdício no universo, não existe essa característica, então não tem nada fora do lugar. O que seria esse nada fora do lugar? Não tem nenhuma pessoa, nenhuma alma que está encarnada hoje que ela não teria um propósito, alguma condição ou algum fator para estar aqui nesse momento, né? Então, isso fazia parte lá da canalização. Então, todos que estão aqui nesse momento têm um porquê de estar aqui e é condizente com o universo e com o planeta, né? Com o que a gente vem vivenciando. Só que esse afloramento
ele coloca todo mundo, né, você primeiro, num primeiro momento, de forma individual e depois de forma coletiva, né, vamos dizer assim, num ápice, né, que poderia colocar como um ápice de estresse, um ápice de ansiedade, um ápice de várias sensações diferentes, no sentido de entender, né, na verdade isso não foi um vídeo, foi uma postagem, tá? Uma canalização, um texto que a gente compartilhou lá no Instagram. Então ficam essas sensações porque as nossas referências em relação a estas sombras, elas estão sendo transmutadas. Por isso que a gente diz, é como se fosse um movimento de arrasto até, é um convite forçado, né, que o universo vem fazendo. Então esse era o primeiro ponto. Isso pode, às vezes, dar uma tônica de percepção individual, e essa percepção individual, essa energia individual que está aflorando em todos nós, né, e isso está acontecendo, se a gente prestar bastante atenção, está. Isso também vai se expandindo até que a gente tem uma percepção mais coletiva, que é o que a gente vê. Tudo parece que está por um fio, né? As pessoas estão por um fio, as relações estão por um fio, né? Relações, quando a gente diz até os próprios conflitos que se apresentam aqui no planeta, tudo segue um fio muito tênue, mas muito fácil dele ser arrebentado, né? Depois, a gente vai para o segundo ponto, que é bem interessante também, porque até o Charim, ele coloca lá, porque eu sei que isso é uma curiosidade, né? Eu não sei se era essa a palavra, sua e de todos nós, porque também eles sabem que eu ia compartilhar isso, né? Que é assim, tá, mas não tem muitas almas, né, que elas são mais endurecidas, ou seja, desprovidas de luz, né? E a gente poderia perguntar, mas o que que elas fazem aqui se o planeta está fazendo uma expansão, está subindo a sua energia? Por que, né, estas almas estão tão endurecidas ainda andando por aqui? Porque a gente sempre frisa isso, né? A gente não vê como sendo almas sombrias, né? Ou almas voltadas para o mal. É falta de consciência, de luz, de energia, né? E isso tudo vai seguir um caminho de ascensão, né, de luz em cada um de nós. Mas a resposta, ela foi bem interessante no sentido que ela trazia assim, que toda alma que está aqui está fazendo um aproveitamento desse momento energético. Seja, né, uma alma que ela já até tinha consciência, isso está lá na canalização também, ela tinha consciência de que o seu processo evolutivo aqui, ele não completaria um processo de ascensão, né? Então deixa eu desligar aqui, porque aqui está muito frio, né? Eu estava até brincando com o Emmanuel mais cedo, falando para ele, eu disse, olha, mano, aqui, a gente sabe quando você vai naquelas conveniências, né, que você vê lá aqueles freezers que estão gelando bebida e marca -1 lá, é o que está marcando aqui, é como se a gente estivesse dentro de um freezer, né? E você tem que se encher de roupa para ver se consegue se esquentar, e eu tenho muita dificuldade, né, de me esquentar. Mas voltando, então não tem desperdício no universo. Então, cada alma que está aqui, ela vai ter um propósito nisso. Muitas já sabiam, dentro do seu plano de alma, né, que elas não fariam um processo de ascensão, mas que seria importante esse momento aqui, seria importante elas vivenciarem isso aqui, né, até para onde elas estarão indo, até para onde elas continuarão o seu processo evolutivo. E não tem como não lembrar com esse trecho, né, da própria história do Chico, do Emmanuel, né, que eles também vieram para cá e tudo que eles passaram, tudo que eles tiveram de aprendizados, mesmo que a gente possa colocar dentro da nossa visão dual, né, como um processo ainda de afloramento de sombras, quando eles vêm para cá, eles fazem um processo de crescimento e construção em auxílio à humanidade muito grande. Não sei se vocês concordam comigo. Então, eles fazem esse processo. Então, isso dá um pouco a entender porque muitas almas, né, que, vamos dizer, talvez não tenham mesmo condições de serem herdeiras de uma nova terra, mas com certeza tudo que estão vivenciando nesse momento vai contribuir logo ali adiante, tanto com elas,
quanto num processo coletivo, né. Aí entram vários questionamentos também que a gente vai acompanhando ali os comentários, a gente vai pegando aqui também os comentários, de que como se isso fosse um começar tudo novamente. De certa forma é, mas ao mesmo tempo não é. Porque toda consciência, tudo que você acaba adquirindo, isso não é perdido na alma. Então, vamos dizer, uma alma que ela é exilada, ela vai para um outro planeta, nossa mente logo entende que aquele local ele é pior que aqui, ou que vai sofrer, né, muito mais lá. Não, se ela já vai aqui com esse treinamento, né, vamos dizer, de expansão, com todo esse contato com essa energia, provavelmente, tá, ela fará um movimento de luz, um movimento de auxílio, um movimento de referência muito grande, né. Então, isso são mais ideias, entendimentos que a gente tem dentro da nossa forma dual, né. Então não é um processo de recomeçar tudo do zero, não é isso, é uma continuidade. Tanto que se nós formos analisar isso a fundo, tá, existe um movimento magnético. E o que que é esse movimento magnético? Nós somos atraídos magneticamente para onde a nossa vibração ela está condizente. Então, se nós pegarmos, tá? Tentem fazer uma análise aqui comigo, tá? Vamos pegar o planeta aqui. O nosso planeta aqui, se a gente colocar um olhar, né, um olhar amoroso, um olhar, né, um foco, assim, uma ótica de você realmente buscar o que é belo, nós vamos encontrar muitas maravilhas aqui nesse planeta. Nós vamos encontrar muitas coisas espetaculares. Não sei se vocês concordam comigo, né, sejam lugares, sejam, vivências, sejam experiências. Tem muita coisa maravilhosa que nós podemos ter uma oportunidade de vivenciar aqui nesse planeta. Ao mesmo tempo que se você colocar uma energia bastante densa, você vai encontrar, né, umbrais, umbrais, literalmente descritos aqui na fisicalidade. Então nós temos uma variação muito grande aqui no planeta de realidades e de formas de se viver, mas principalmente de se entender. Não sei se vocês concordam aqui comigo. Então, às vezes, a nossa mente, ela tenta fazer uma leitura no que é conhecido para nós. Vamos lá, o que que seria isso? Se uma alma ela vai exilada, é como se a nossa mente ela tenta entender que ela vai vivenciar nesse novo lugar apenas isso, né, apenas essa parte ruim que nós acabamos de falar aqui, como se fossem umbrais propriamente ditos na sua pior, né, definição. Só que se o planeta Terra, ele também já tem frequência, né, ele já tem frequência para todas essas coisas belas que rapidamente vocês pensaram, imaginaram, né, e e recordaram talvez, né. Já pararam para pensar que muitas dessas almas, nesse processo que a gente estava falando aqui, né, de evolução, que nada é perdido, que elas estão aqui mesmo não ascensionando, né, já estava no plano de alma, elas vieram aqui, estão fazendo uma contribuição, um processo de contribuição, em qual parte, né, dessa lacuna aqui do nosso planeta, talvez elas sejam atraídas magneticamente? Alguém já parou para pensar dessa forma? Por isso que a gente sempre diz, esse processo que o termo, a forma como se tratam os exílios planetários aqui, ele dá muito uma ideia de castigo, dá muito uma ideia de punição, né, de viver num, sei lá, num tempo de cavernas, né? E na verdade isso tudo é uma continuidade. Até eu já fiz essa pergunta em outras lives, quantas vezes talvez nós já fomos, né, exilados, pegando essa palavra, talvez a gente até esteja aqui, exilado de um outro lugar, mas aonde que nós vamos focar? Da ideia de ser expulso, exatamente isso. Então, o que nós vemos hoje no planeta, para fechar isso que nós estávamos analisando, é sim, né, uma evolução, é sim um melhoramento de tudo.
Porém, esse processo ele começa de um modo individual. Esse modo individual, ele vai trazer toda essa ebulição que a gente estava falando. É como se nós mesmos vamos nos sintonizando numa frequência, né, numa energia, que vai passar. Como que a gente consegue entender tudo isso? Como que a gente consegue? Nós estamos colocando, né, de qual forma? Nesse ponto onde existem coisas muito belas, né, muito bonitas aqui no planeta, ou nesse outro ponto? Né, tem isso. Então, é a forma, primeiro, individual, como cada um reage. E também trazendo isso, que mesmo que você assista lá um crime, né, uma pessoa que, no nosso conceito, está tendo atitudes endurecidas, criminosas, enfim, tudo isso, ainda assim, se ela está aqui, é porque não há nada errado no universo em isso estar acontecendo. E eu ia perguntar se isso faz sentido para vocês. Então, hoje, a gente pode dizer esses 2 pontos que nós então seremos exilados da terra de fato? Não, né, não todos, né. Inclusive, o que a espiritualidade ela sempre passa, né, é que a grande maioria, para não dizer todos, eu não gosto de generalizar sempre as coisas, que já busca autoconhecimento, como, por exemplo, ver um vídeo desses, ir atrás, né, de conhecimentos espirituais, conhecimentos sobre si, a probabilidade de um ser, de uma alma dessa ser exilada é muito pequena, em relação a quem ainda dorme, né, ou quem ainda está mergulhado dentro das suas próprias sombras sem ter um norte de como sair delas. Que aí vem esses processos, né, que a gente diz assim, pequenas crises, né? Não era crise, pequenos surtos, a gente falou. Né? Pequenos surtos que as pessoas iam começar a ter. Então dá para dizer que essa fase dos surtos, ela está ativa. Não sei se faz sentido, porque começa no individual, vai para o coletivo. Então a gente pode ter um entendimento que hoje o planeta está em surto, né? Está surtado, né? Nesse quesito de as sombras elas estão vindo, né, para serem transmutadas. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que veio aqui, ó. Mas para que a gente precisa experimentar esse sentimento de tristeza promovido por gente que se recusa a melhorar? Então, o que que acontece? Da onde vem um sentimento de tristeza, por exemplo? Né? Porque se você pegar, vou tentar dar um exemplo assim. Imagina que alguém está contando uma história, tá? Alguém está contando uma história. E tá eu e você ouvindo essa história. Você ouve essa história e ela tem um aspecto, né, um entendimento mais neutro para você, né, ou até um entendimento normal, mas para mim ela ativa alguma coisa que me deixa triste. Porque ela vai buscar uma referência, ela vai buscar algum entendimento, alguma coisa que eu já vivenciei parecido, similar, aquilo lá, para ela validar o que que é isso, né, que essa pessoa está contando aqui, e por isso, para mim, ela reverbera como tristeza. Então, isso também é uma transmutação disso tudo que a gente está dizendo. Porque aquela mesma história, para alguns, ela já não tem essa ligação, mas para outros ainda tem. E é isso que a gente está. São essas coisas, eu dei um exemplo aqui, são essas coisas que estão vindo à tona, e muitas vezes, até por um magnetismo, nós vamos ser, né, direcionados até elas, até estas situações, para que elas, né, façam essa ebulição, submergir, né, vir à tona, para que a gente possa colocar um olhar diferente, para que a gente possa, né, estar transmutando e limpando numa nova forma energética. Então, esse é o entendimento que a gente tem em relação a isso tudo, né, que está acontecendo hoje no planeta, e às vezes dá uma percepção de que as pessoas, que a humanidade, que tudo está piorando, né. Então, nós falamos em algumas lives para trás até, que que as pessoas elas mergulhariam nas suas próprias sombras, né, nas suas próprias mazelas. Eu não lembro a palavra que a gente usou, no seu próprio precipício, né, para ali elas começarem a fazer uma subida de entendimento, de transmutação,
de tudo isso. Então, nós estamos vivenciando esse momento e, com certeza, né, nós estamos fazendo o nosso processo, evoluindo e percebendo com consciência as coisas de uma maneira diferente. Não sei se vocês conseguem, mesmo que sejam pequenas, você vai começando a perceber diferente as coisas. Esse é o maior sinal, né, que você está transmutando as coisas, que você está fazendo esse movimento, né? E a gente sabe, esses movimentos eles não são sempre agradáveis, né? Você vai lá, por isso a gente diz, às vezes as pessoas têm uma ideia, né, de que espiritualidade ou que ascensão é você tá tranquilo. Por exemplo, tá na beira de uma praia tomando um suquinho, né? Tomando um suquinho. E ali você tá em paz, e ali você tá bem. Então, quando na verdade é o chacoalhar que faz a alma evoluir. As crianças também estão tendo isso, porque as crianças, a gente tem que entender todo mundo como almas, né, Dinora? Todo mundo, apesar de ter uma criança ali, ali tem uma alma, e muitas vezes mais antigas do que os adultos, né? E elas também vivem os seus processos, né? Por isso que até foi muito bem colocado nessa canalização que, né, todo mundo que está encarnado aqui, todo mundo que está encarnado aqui é porque era para estar aqui, é para estar aqui. Então, esse é o entendimento que a gente tem. Então, não existe, né, muitas, essa coisa assim de as sombras, elas estão fazendo um movimento para elas seguirem, né, dominando o mundo. Fazendo... O que a gente está vendo aí é, um, é o que nós já tínhamos. Sempre teve, só que agora isso está fazendo essa ebulição. Então, às vezes, até parece mais. Parece mais. Às vezes você pega assim, uma pessoa que ela era mais calma, mais tranquila, daqui a pouco ela começou, né, a ficar diferente. Ser uma pessoa um pouco mais nervosa, mas tá vindo nela coisas que ela precisa, né, realmente fazer esse movimento. Teve uma vez que a gente até fez, até vou repetir isso aqui. Os pets têm adoecido mais seguido. Sim, isso é muito importante, tá? Muito importante a gente colocar um olhar nisso. Porque o que que acontece? Os pets, né? Gato e cachorro são os mais comuns que as pessoas têm. O gato, ele faz muita transmutação de energia do ambiente e das pessoas que convivem com ele, tá? Ele transmuta, só que isso gasta muita energia dele também. E o cachorro, tá? E o cachorro, ele puxa para ele. Então, vamos dizer, às vezes tem alguma questão lá, ele auxilia o ser humano puxando essa energia para ele também. Então, às vezes você olha, o cachorro está com esse problema. Isso é uma coisa para olhar nas pessoas que moram lá, porque provavelmente ele está também, né, rodando junto desta energia, fazendo parte disso, tá? Então é um ponto para a gente olhar. Mas voltando, o que que a gente falou certa vez, né? Que imagine que a quinta dimensão é uma viagem que você vai fazer. E nesta viagem você tem que levar a sua mala. E nesse momento nós estamos exatamente arrumando a nossa mala. E o que que acontece? Nós temos que ver o que nós podemos levar e o que nós temos que deixar nesta mala. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo agora. Porque quando você analisa, né, ó, isso aqui eu posso levar. Aí você analisa um comportamento seu. Não, esse comportamento eu não tenho como eu levar. Não tem como eu levar. Então vão vir coisas para você transmutar ele, mesmo você tendo consciência ou não. Tendo consciência é mais fácil, porque quando você está por dentro das suas sombras, das suas coisas, é mais fácil de você resolver elas. Não sei se vocês concordam. Então tem isso, tem essa questão. Então, vamos lá. Você, por exemplo, foi lá, brigou com alguém, falou coisas horríveis para alguém. Daqui a pouco vem uma atividade que acontece com a gente, né, que é remorso, que é uma forma de entendimento que aquilo não é adequado, aquele comportamento não é adequado. Isso já é, imagina, isso é uma tecnologia da alma. Essa tecnologia da alma que ela diz, ó, isso aqui não é adequado, não foi legal.
não foi a melhor decisão, não. Então, ali você já tem uma grande oportunidade de rever o seu comportamento, de rever as suas questões, de rever o que o seu ego, né, está orientando, como que você tá reagindo ao movimento da vida, às suas coisas, né? Então a gente tem vários mecanismos, só que a gente não entende isso de forma consciente ou inconsciente. O encarnar ou desencarnar não tem nada a ver com ascensionar. Tem gente que vai desencarnar, já tem a energia de ascensão, ela volta depois, né, num corpo mais atualizado. Então, não é o fato de encarnar ou desencarnar, só que quem vai ascensionar, provavelmente depois vai fazer também essa troca de corpos, né? Embora esse corpo também está sendo atualizado, porque a estrutura energética toda também está. Tá? Então, não dá para querer dizer, né? Não dá para querer dizer que encarnar ou não, ou quem está desencarnando, aí esses estão sendo exilados, os outros estão ficando. Não é isso, tá? Não vamos por essa linha, porque essa linha, ela não, isso não é uma questão retilínea, tá? É uma questão energética, tá? Uma questão energética. Então, com isso, né, a gente vai caindo sempre no mesmo ponto, que, que tudo está sempre nas nossas mãos. Como não ter medo se os acontecimentos irão ocorrer daqui a pouco? O que fazer? Então, a gente tem linhas de tempo com acontecimentos, sim. Mas vamos lá. São várias perguntas que a gente poderia fazer sobre isso, Luiz. Acontecimentos, né? Quais? Tá? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta, para quem? Terceira pergunta, como a gente vive isso? Vamos lá. Se você vai tendo consciência, às vezes o mesmo acontecimento, mesmo que ele seja global, mundial, cada um passa de uma forma diferente. É ou não é? Então, assim, embora a gente saiba que tudo está, né, tudo está sendo amenizado. Na verdade, ó, vou pegar essa aqui, falando que quem está evoluindo não precisa mais encarnar. Na verdade, precisa, porque a quinta dimensão, né, ela continua tendo o corpo físico, bem mais sutilizado, né? Mas nós não vamos, não, eu acho que é na 10ª dimensão em diante, que daí não se utiliza mais nenhuma estrutura corpórea, e é um outro movimento que a gente nem entende ainda direito. Então, o entendimento que nós temos, tá? Porque às vezes essas falas, elas distorcem um pouco dentro do nosso entendimento linear de entender o que seria uma quinta dimensão ou o que seria nosso processo evolutivo. Mas se você pegar Pleiades, Arcturus, dentre tantos planetas, né, que a gente sabe que a vida já é mais evoluída, eles continuam tendo corpos, continuam fazendo o processo encarnatório, mas é bem diferente do que aqui, né? Sem consciência, sem conhecimento, sem uma série de coisas, então vai cada vez melhorando, cada vez, até a 8ª, né, o pessoal está dizendo. Então a gente vai continuar assim, né, reencarnando, né? Por isso que a gente diz, é muito relativo. Alguém desencarnou, não vai ascensionar, né? Então é a forma que a gente entende por aqui, tá? Através das nossas conexões. Até os mestres, ó, bem colocado pela Carolina aqui, até os mestres ascensos ainda estão fazendo suas evoluções, com certeza. Eles são ascensionados em relação à terceira dimensão. Não sei se vocês concordam. Mestre ascensionado, tá? Tem um aqui, ó, eu Moria Khan. Ele é ascensionado em relação ao quê? Qual o referencial? Planeta Terra. Planeta Terra é o quê? Terceira dimensão. Hoje. Então, ele é ascensionado em relação à terceira dimensão. Se você for para uma dimensão mais avançada, vão ter mestres do Eu Moria. Né? Não sei se vocês concordam com isso ou conseguem ter esse entendimento. Daí, vai ter um Eu Moria que é mestre para o Eu Moria, né? É isso? Entende? Então, eles seguem, todo mundo segue evoluindo. Todas as almas seguem evoluindo. Ok? Só que hoje, né, o mestre Amorim, ele faz parte de um movimento, né, de um trabalho de auxílio no nosso processo de ascensão. É isso. Ele faz parte desse trabalho de conscientização, de auxílio no nosso processo. Né? É isso. Então, para a gente, ele é um mestre.
ascensionado. Ok? Então vamos para o nosso servir planetário de hoje. Já, já deu o tempo aqui, já até está vindo aqui o, o apitinho aqui para a gente iniciar. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos respirando profundamente, buscando já uma posição confortável, entrar, né, num processo de relaxamento, colocando as nossas intenções para que a gente tenha o melhor amparo, melhor aproveitamento nesse momento que é único aqui, onde nós podemos receber todo esse amparo da espiritualidade. Vou colocar a musiquinha então e a gente já inicia. Respirando. Respirando. Já vamos entrando nesta energia. Nós vamos iniciar aqui com o nosso ancoramento. Vamos lá. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos Mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o Comando Ashtar, o Comando Santa Esmeralda, o Comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que solicitam e colocam as suas intenções, através dos Kumaras e do Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nós vamos também ativando as proteções. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Meio Merkabah de luz. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Tente perceber as energias, os nossos chakras transcendentais já vão sendo ativados, fazendo essa conexão entre céu e terra. Também nós temos as egrégoras de raio azul atuando em todas as intenções, as quais se fazem necessárias, em todas as questões onde nós precisamos de um amparo, assim como as egrégoras de chama violeta, auxiliando na transmutação, auxiliando também em toda a retomada energética que o nosso ser faz nesse processo de cura, nesse processo de elevação. Vamos respirando e vamos percebendo todo esse movimento de energia. Nós vamos nos preparando também para iniciarmos com a cura frequencial ou tonal, aonde os nossos centros de energia, em conexão com as nossas partes espirituais e também com o nosso corpo físico, vão colocando os nossos chakras, glândulas, sistemas e órgãos na vibração de potência para recebermos os processos de cura. Nós vamos iniciando agora, então, com o nosso chakra básico, na frequência de 396 Hz.
Chakra umbilical, 417 Hz. Vamos para o plexo solar, 528 Hz. Chakra cardíaco, 639 Hz.
Chakra laríngeo, 741 Hz. Chakra frontal, 852 Hz. Chakra coronário, 963 Hz.
Vamos respirando e nos preparando para o encaminhamento e a ativação do tratamento nas câmaras de cura. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem a fazer o encaminhamento de todos que solicitam e intencionam até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto aos Kumaras e ao Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Enquanto vai ocorrendo esse encaminhamento e essa ativação, vá respirando, vá percebendo as energias, vá percebendo como você se sente, como que esse momento está sendo para você. Pode ser que você tenha pequenas percepções no corpo, na sensação de energia, pequenas visualizações. Apenas respire e observe. Vamos respirando e nos preparando para a finalização. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida neste tratamento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire e aos poucos vá retornando para o aqui, para o agora. Como que vocês estão? Como que foi para vocês? Quem quiser comentar, está todo mundo bem?
Como estão? Leve. Deixa eu ver. Sonolência, às vezes dá bastante sono. Relaxado. É isso, né? Às vezes a gente pode ter sono. Depende de como cada um, a energia movimenta diferente para cada um. Aqui a Cláudia perguntou quando a gente vai ter uma turma do Kumar novamente. Já, né? Daqui a pouquinho. A gente agora daqui uns dias o pessoal que já é nosso aluno vai estar recebendo esse convite, né, essa oportunidade para poder fazer ele, mas assim, virando agosto, a gente já vai estar abrindo uma nova turma também para quem quiser participar. Já vai, já vou passando um spoiler que não sei se já era para ter passado, mas vai ter, né? Daqui uns dias já vai ter. Ok? Deixa eu ver. Bom, é isso então, né, pessoal? Viu todos bem. Então, queria agradecer a todos, desejar uma excelente semana. Lembrando que esse tratamento a gente continua nele, né? Alguns podem permanecer até na outra semana, quando a gente faz novamente. Vá observando como que vocês vão se sentindo, tá? Se tiver um problema, algum desconforto, alguma coisa, mandem, né, no nos nossos canais de suporte que a gente vai auxiliando também, tá? Então é isso. Um grande abraço, uma excelente semana. Pode repetir em outro horário, pode, como você sentir, é atemporal, tá? Esse movimento é atemporal, ok? Então, um grande abraço. Nós vamos nos vendo por aí. Até mais.